Olá, seja muito bem-vindo ao 16º episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o Digital Commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3, e estarei tocando esse bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, tudo certo? Tudo certo. E com você, Maria, tudo certo? Tudo certo também, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Prazer, meu Maria, mais um bate-papo juntos. Excelente! E nesse episódio a gente vai falar sobre o processo de transformação digital a favor da humanização das vendas online. Para isso, a gente vai contar com a participação do Vitor Folkweis, que é coordenador de e-commerce na Madesa Móveis. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo ao E-Commerce Talks. Muito prazer, pessoal. Então, eu sou o Vitor Folkweis, mas aqui na Madesa o pessoal costuma me chamar de Volks, é um pouco mais difícil de pronunciar meu sobrenome, então podem me chamar assim, podem me chamar de Victor, como vocês preferirem. Excelente, Vitor. Pra gente é um prazer tê-lo aqui. E pra gente iniciar, eu vou te pedir pra se apresentar um pouquinho pro pessoal, compartilhar um pouco da sua jornada no mundo do e-commerce e também contar a sua trajetória na Madesa até aqui. Perfeito, gente. A minha trajetória no e-commerce, antes de chegar na Madesa, em fevereiro de 2020, logo ali quando estava começando a pandemia, eu trabalhei com vendas B2B e também trabalhei na implantação de um e-commerce de uma rede de calçados regional aqui do Rio Grande do Sul. E eu cheguei junto com a pandemia e o início da minha jornada na Madesa foi atuando na venda direta ao consumidor final. Então ali eu pude aprender bastante sobre o perfil do cliente, sobre o que ele precisa, sobre o que ele sonha, e ali logo após alguns meses eu assumi o desafio então de tocar o e-commerce da Madesa, juntamente aí com uma equipe que ainda era pequena e que foi crescendo junto com os desafios que iam aparecendo. Perfeito, Victor. E é muito legal você ter comentado essa questão de você ter iniciado ali na questão da venda direta dos consumidores, porque o know-how que você pôde ter, né, e a visão que você pôde ter, até mesmo sendo algo muito bacana agora para sua experiência dentro do e-commerce, né, na questão da experiência que é proporcionada, porque você conhece de fato o seu consumidor e todas as particularidades dele, dores, enfim. Então, acho que isso acaba também tendo sido muito bacana agora, né, no seu cargo atual. E assim, acho que seria legal também para você compartilhar com a gente um pouco sobre a trajetória da Madesa, um pouquinho da história, acho que vai ser bacana para o pessoal conhecer um pouco melhor a marca. Perfeito. A Madesa, ela está completando em 2022 45 anos de história. A gente é reconhecido nacional e internacionalmente pela venda de cozinhas e a gente atua tanto no Brasil quanto no exterior. A gente tem essa operação também crescendo bastante fora do Brasil. E a nossa sede, ela fica na cidade de Bom Princípio, fica aqui no interior do Rio Grande do Sul, cerca de 1 hora mais ou menos de Porto Alegre. Muito legal, Boa. Victor. Bacana demais, Victor. E uma dúvida que eu fiquei aqui, quando a Madesa decidiu, né, apostar no e-commerce, por que optou a Vetex como sua plataforma aí de tecnologia? Então, Pablo, a gente começou, a nossa história no e-commerce, na verdade, ela começa lá em 2014, quando a gente vendia para alguns e-commerce, vendia o nosso produto. Ali por 2018, então a gente retomou com mais força esse projeto, iniciando então a venda através de canais de marketplace, onde a gente começou a atender diretamente o consumidor final. Ali em 2019, lançamos nosso próprio e-commerce, então que é a loja.madesa.com, são todos convidados aí para conhecer inclusive, e aí a gente foi crescendo, né, a operação juntamente aí também com a pandemia. E a gente optou então por escolher a Vetex porque a longo prazo era a melhor opção que a gente tinha, né, visando todas as funcionalidades que a gente pensava em ter numa escala de futuro mais longa, tanto para os projetos nacionais quanto para os projetos fora do Brasil. Legal, bacana demais. Bom, e a Madesa, ela está sempre muito atenta, né, em proporcionar melhor experiência aos consumidores, então desde a qualidade dos produtos que são desenvolvidos até a jornada de compra, né, que é oferecida. E sob essa ótica, vocês apostaram em algumas estratégias que eu considero como bastante assertivas, que garantem uma jornada de compra aí personalizada aos clientes, como o Minha Cozinha Madesa, que eu achei genial. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Victor, a proposta e os diferenciais desse serviço e também um pouquinho sobre a ideia por trás dele. Perfeito, Maria. A Madesa, ela sempre foi reconhecida nacional e internacionalmente pela venda de cozinhas. A gente tem a missão de levar mais vida ao dia a dia das pessoas, né? Então, através da venda de cozinhas planejadas, a gente consegue materializar realmente esse sonho, né? Essa missão. O cliente, ele traz essa necessidade, o seu sonho, e a gente projeta, vende e entrega a tão esperada cozinha do consumidor. E através dessa frente, né, a gente consegue oferecer grandes vantagens a ele também, como um projeto totalmente personalizado conforme as necessidades que ele tem, medidas, eletrodomésticos, espaços, preferências ali de cores, enfim, materiais. A gente tem um atendimento exclusivo, a gente tem uma entrega super rápida e um preço muito justo.
Excelente. Eu acho que agrega valor à marca, eu acho que democratiza essa questão de cozinhas planejadas, porque se torna mais viável ali para o consumidor. Nem todo consumidor consegue, né, por exemplo, ter um designer de interiores ali à disposição dele para planejar, né, o projeto da casa, ou enfim, nesse caso a gente está falando especificamente das cozinhas, mas com o serviço oferecido pela Madesa, consegue de uma forma muito, também de uma qualidade muito grande, né? Então achei muito bacana. E a gente fala tanto sobre personalização, né, da jornada de compra, e é que vocês conseguiram, né? Vocês entenderam o que o consumidor de vocês queriam e atenderam a isso de uma forma, num projeto, num serviço tão bacana. E um ponto que foi bem legal que o Victor comentou, porque querendo ou não, tendo todo o trabalho, né, com a Madesa, é muito mais fácil, né, para o consumidor final, né? Querendo ou não, se tira uma barreira ali do design de interior, que tem todo o seu time, tem toda a sua estrutura que precisa ser feita e que às vezes é o mesmo time que o cliente necessita, né? Então aqui vocês conseguem resolver 100% a dor do cliente. É lógico que se ele tiver um parceiro que possa fazer isso para ele, ok, mas vocês conseguem atender 100%, que é um ponto que é bem bacana. E Victor, ainda falando um pouquinho de experiência de compra, né, experiência do cliente, um ponto que é bem, que é do seu segmento em si, né, um desafio muito grande é toda a parte logística, né, e vocês conseguem trabalhar muito bem toda a parte de entrega expressa, que é um ponto super relevante para o segmento em si, né, porque geralmente hoje é uma dor aí do consumidor. Quais pontos de atenção você ressaltaria para os lojistas, né, que desejam incorporar essa estratégia de entrega expressa aí no seu e-commerce de maneira bem assertiva e aproveitando um pouquinho das dores aí que com certeza vocês sofreram no passado? Perfeito, Pablo. Cara, eu sou um defensor do cliente, né? Então eu acho que não tem como fugir dessa resposta, falar de ouvir o cliente, saber o que realmente faz sentido para ele lá na ponta, né? A gente tem indicadores, a gente tem dashboards, a gente tem gráficos que a gente pode analisar muitos dados macro, mas se a gente não ouvir o que o nosso consumidor está nos dizendo lá na ponta, é muito possível que a gente não saiba o que fazer com esses dados. Então, eu acho que a principal dica é a gente ouvir o que o cliente tem a nos dizer, tanto o cliente que compra quanto o cliente que não compra, né? São duas fontes aí muito importantes de informação, e aí a gente consegue traçar estratégias bem interessantes que vão atender à necessidade específica deles, né? Então, não adianta desenhar minha operação com base no que eu entendo que é o melhor, se isso não funcionar, não for realmente entregar valor para o cliente lá na ponta. Exato. E eu acho que é uma métrica, como você comentou, né, dos dashboards e tudo mais. Hoje o pessoal olha muito outras métricas, né? Olha muito ROI, que é importante também, mas essa métrica de satisfação e também tempo de entrega é um ponto que é bem importante, né? São métricas que com certeza vai impactar tanto na recomendação da marca como um todo e também numa recompra, né? Porque porque é um momento de quem está fazendo aí qualquer tipo de mudança na sua casa, é um momento que é bem especial, né? Assim, é um momento bem único ali, que é lógico, né? Você pode ir mudando outros cômodos da sua casa, né? Porém, cada cômodo acaba sendo um momento único. Então, a experiência para ele é um ponto, ou para ele ou para ela, né? É um ponto que é bem importante. Vocês trabalham isso super bem e é muito desafiador, né? Principalmente pela logística, por toda a estrutura que necessita, né? Não é um produto simples de mover, né? Exatamente. O tamanho do volume é o tamanho do problema se tu não souber gerenciar isso de uma forma assertiva e eficiente. Boa, excelente. Exatamente. Bom, e é impossível a gente falar da Madesa sem mencionar o seu pioneirismo em live commerce no Brasil. E a minha pergunta, Victor, é por que vocês decidiram apostar nessa tática e como vocês vêm percebendo a resposta dos consumidores em relação a esse formato de venda? Realmente, esse é um projeto que a gente foi pioneiro no ano passado. Recentemente, o nosso CEO, Pedro Cini, ele foi convidado para fazer a abertura do palco Social Commerce lá do VTEX Day, que teve em abril, onde a gente teve a oportunidade, então, de dividir o palco junto com o pessoal da Polishop. E engraçado que, enquanto a gente estava desenhando esse projeto, a gente brincava internamente aqui, falando, pô, né, a gente vai ficar parecido com os caras da Polishop lá, vendendo as coisas na televisão. E dividir esse palco com eles, para nós, foi, assim, o ápice de realmente saber que deu certo o projeto. Pô, a gente mirou, a gente apostou na hora certa, né? Então, tanto que a gente foi reconhecido pela VTEX como pioneiro nesse sentido. Foi um dos primeiros e-commerces brasileiros a ativar o live commerce e do nosso segmento a gente foi o primeiro, trazendo também uma visão um pouco disruptiva do que a gente vem acompanhando tanto no mercado, né, tanto antes quanto agora também. A gente percebeu aí durante essa pandemia que as pessoas elas ficaram muito tempo em casa, logicamente, e faltou então esse contato humano.
né? Então as pessoas se sentiram carentes desse contato humano e através do live commerce, através de outros experimentos que a gente fez de lives no Instagram, Facebook, YouTube, diversas redes, a gente sente que conseguiu trazer um pouco desse contato com o consumidor, que ele estava carente, estava precisando disso, junto para uma experiência de compra. Então, esse é o resumo desse projeto, né? A gente conseguiu botar de pé em um tempo muito rápido, muita gente boa envolvida nesse projeto aqui dentro e com certeza tem muito chão ainda para explorar aí pela frente com ele. Muito bacana, e é legal porque a loja, ela fica ao vivo todos os dias, né? Eu tava acessando, tava visitando, e aí eu olhei e falei, nossa, muito bacana de fato, porque aí você vê a pessoa, né, o profissional lá na loja mesmo, no espaço físico, mas a gente tendo ali acesso a ele, podendo esclarecer dúvidas sobre qualquer, né, móvel que seja, e todo o auxílio ali ao vivo, de fato, eu acho que isso agrega muito a marca, sabe? E foi o que você falou, teve a pandemia, o pessoal ficou muito tempo em casa, teve essa carência, né, desse contato mais próximo, e eu acho que isso é uma sacada genial. A gente tá falando muito sobre o processo, né, de transformação digital a favor aí da humanização das vendas online, e eu acho que esse ponto do live commerce foi o ponto, assim, crucial para isso, né, é uma forma da gente aproximar mais a marca do consumidor, humanizar um pouco ali a venda, então achei muito legal. Boa, realmente, Maria, como você falou, né, a loja tá sempre ao vivo ali, e é um desafio, né, manter toda a estrutura, manter todo o time, manter toda o trabalho por trás disso, né, porque para quem vê, às vezes, pro consumidor, pensa que é simples, né, não, tem uma pessoa ali, mas tem toda uma estrutura, tem toda uma organização e uma lógica, né, para você mostrar os produtos, tirar as dúvidas. E um ponto que eu queria saber, Victor, quais foram os maiores desafios de levar essa tendência, uma tendência global, né, a Vertex vem falando muito, né, de toda a parte ali do live shopping e tudo mais, tem algumas marcas iniciaram, mas querendo ou não, é uma grande tendência, mas também é um grande desafio. Então aí, quais foram os maiores desafios na hora de fazer a implementação? Cara, eu acho que o principal desafio foi realmente desbravar esse cenário, essa tendência, onde a gente tinha poucas referências atuando já no mercado nacional. A gente via a China se posicionando muito forte nisso, mas a gente sabe que existem muitas diferenças de perfil do consumidor. E as marcas que a gente observava aqui, a gente falava de venda de produtos de tamanho pequeno, onde um apresentador consegue pegar o produto e mostrar na câmera. Então, como a gente vende móveis, a gente tem esse desafio um pouco maior de montar um estúdio com câmeras móveis e todo esse trabalho, todo esse desenho da operação aí que a gente teve que realmente descobrir enquanto fazia. Então, esse para mim acho que foi o maior desafio. E assim, para mim o mais satisfatória quando a gente consegue ver o feedback dos clientes trazendo ali no chat ou depois em feedbacks posteriores, né, falando que eles se sentiram realmente em casa enquanto estavam assistindo a loja ao vivo, porque frequentemente a gente traz alguns conteúdos, né, ensinando os consumidores a fazer alguma coisa, mostrando dicas ou até mesmo mostrando os produtos, né, conforme as dúvidas que vão surgindo, e quando a gente consegue então realmente levar para o consumidor essa sensação de se sentir em casa, a gente tem a sensação de dever cumprido, né, justamente para isso que a gente está ali. E buscar essa proximidade, essa conversa, essa interação com o cliente. De novo, trazendo, a gente ficou muito carente desse tipo de interação enquanto a gente estava isolado. Então, trazendo isso aos poucos, hoje as coisas estão bem mais liberais, mas é bem interessante quando a gente consegue trazer para esse nosso canal de venda e relacionamento com o consumidor, que é o live commerce. Boa. Excelente, Victor. E qual mindset você considera indispensável atualmente e que precisa estar no cerne da empresa para inovar no mercado digital e se destacar nele? Essa é uma pergunta difícil e eu acho que, mais uma vez, eu vou ter que trazer o cliente para o foco. Hoje, no geral, as pessoas elas têm muitas opções para tudo que elas vão fazer. Então, a gente consegue se destacar quando a gente consegue ser especial por algum motivo, né? E para a gente ser especial, a gente precisa ter um propósito claro. E esse propósito ele tem que gerar valor para quem está lá na ponta, porque essa pessoa que está lá na ponta ela vai ter milhares de opções disponíveis, né? E tendo esse propósito claro, a gente tem que também estar alinhado com os propósitos que o cliente espera enxergar na marca que ele está iniciando um relacionamento. E para gerar valor, a gente tem que ter esse alinhamento. Não tem como a gente falar uma coisa e fazer outra, porque isso logo é percebido pelo consumidor. Então, como que o teu cliente quer ser atendido? Como que ele te encontra no meio de tantas opções? Como tu garante que o teu cliente tenha a melhor experiência possível? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre de se perguntar como que esse produto, como que esse processo ou projeto vai mudar a vida do meu cliente? Acho que essa é a grande preocupação que a marca tem que ter. E aqui eu falo muito sobre uma ótica de vendas, de marketing, mas a gente tem que lembrar que o cliente, muitas vezes, ele está dentro da própria empresa, uma área que vai estar ali fornecendo um suporte, trazendo
dando condições para que, né, a gente consiga fazer essas vendas. Então, a gente tem que lembrar que o cliente ele pode ser interno, pode ser externo também. E aí, pegando um gancho ainda sobre esse alinhamento de valores entre marca e consumidor, eu quero compartilhar com vocês aqui um projeto que a gente conseguiu colocar de pé no início do ano passado. Hoje, no checkout da loja Madesa, o cliente pode escolher uma ONG para receber uma porcentagem da compra do cliente. Então, o cliente ele não gasta nada mais com isso. É a Madesa quem vai estar pagando essa doação, e isso só é possível através de um parceiro que a gente tem aqui, que é o Pollen, que além de fornecer a tecnologia necessária para essa integração, ainda também faz a auditoria dos projetos das ONGs, né, para garantir que os recursos ali de doações estarão sendo utilizados da melhor forma possível, né, e garantindo também esse bem-estar de muitas pessoas que estão ligadas ali. Hoje a gente tem SOS Amazônia, a gente tem Instituto do Câncer Infantil, a gente tem Fundação Ágata recebendo doações diretas do nosso consumidor, direto lá para esses projetos tão importantes que são para o bem-estar social. E eu poderia ficar horas falando aqui sobre isso, mas quem quiser saber mais, quem quiser aproveitar o contato, enfim, me dá um jeito aqui de me chamar ou de pegar o link aí que possivelmente fica na descrição do podcast. Sim, a gente vai colocar o link. Excelente você ter compartilhado isso. Acho que 2 pontos que a gente pode destacar aqui na sua resposta, que são, assim, aprendizados muito grandes e muito pertinentes hoje para se diferenciar no mercado, é o foco no cliente e demonstrar ali, ter os seus valores e os seus propósitos alinhados com o cliente de uma certa forma, né? Porque a gente está falando, né, de uma iniciativa que vocês tiveram, né, de ajudar as ONGs ali em parceria com a Pollen. Então, vocês têm ali os valores como empresa, mas vocês colocam em prática os valores, né? Eu acho que isso, o consumidor hoje, ele também busca isso, né? Empresas que têm valores e propósitos que estão alinhados a eles. Então, achei, assim, super bacana vocês terem essa iniciativa, mas principalmente pelo fato de vocês terem ali os valores e colocarem em prática, né, através dela. Então, sensacional. Muito bom. Sim, exatamente. Muito bacana mesmo, Victor. Indo ali para a pergunta final, né? Porém, também uma pergunta bastante capciosa. O nosso segmento, né, o e-commerce como um todo, é um segmento que muda muito, né? Para quem tem trabalhado aí comigo, já tem 7, 8 anos trabalhando ali com e-commerce no dia a dia. É um segmento que é muito dinâmico, né? Tudo que criamos ontem já não funciona hoje, então se manter atualizado é difícil, é um desafio aí para todos os profissionais. E aí, tendo em vista, né, as tendências do digital commerce, qual ou quais delas você considera aí bastante promissora para os próximos meses, né, /ano? Eu nem vou dizer para os próximos anos, porque tudo pode mudar, mas para os próximos meses aí /anos. Fica difícil a gente traçar planejamento de anos para frente, porque esses anos podem ocorrer em meses, né? Então a gente viu isso acontecendo na pandemia, mas linkando ali com a resposta anterior também, onde a gente tem muitas opções para tudo que a gente quiser comprar, eu acredito que a personalização é um caminho muito importante. A personalização ela pode ocorrer tanto na jornada de compra, que ela começa e termina em diferentes canais. Essa personalização pode acontecer no produto, então os projetos personalizados da Madesa são um exemplo claro disso, onde a gente oferece algo personalizado com a cara do cliente, né? Nas formas de relacionamento e aí por aí vai, né? Quando a gente personaliza, a gente faz o cliente se sentir especial. E aí que a gente se destaca. Também fazendo mais um link ali com a resposta anterior. Cara, eu fiquei abismado há um tempo atrás, quando eu comprei um Kindle. Em questão de 20 horas, eles realizaram a entrega na minha casa. Tá? Repetindo, eu moro em Bom Princípio, então a entrega no dia seguinte não é algo tão comum ainda. E em questão dessas 20 horas, eles receberam meu pedido, eles configuraram o dispositivo, porque esse dispositivo ele já chegou aqui com o meu usuário e senha da Amazon, e viajou tantos quilômetros para entregar na minha casa. Tudo isso para que eu pudesse ter uma experiência de usar o meu produto sem nenhuma fricção na jornada. Então, o quão importante é essa personalização, essa agilidade de estar atento ao que pode se tornar um entrave na jornada do cliente, mesmo no pós-compra, né? Já recebi o produto, poderia ter problemas ao logar no meu usuário. Com certeza eles ouviram isso lá do cliente deles e personalizaram a jornada para que outros clientes tivessem uma experiência ainda melhor. Bacana demais. Bom, a gente está caminhando ao fim aí
do podcast, mas eu queria super te agradecer aí, Victor, pela participação. Mas antes, não estamos nos despedindo, ainda tem o nosso quadro, que é o Guest Tip, que é a dica do convidado. E aí, no caso, normalmente são algum conteúdo, pode ser livro, série, podcast, documentário, filme, enfim, alguma coisa que você indique para o pessoal que seja pertinente, né, e que esteja também de uma certa forma linkado aí com tudo que a gente abordou hoje. E aí a minha pergunta é essa, o que você indica pra gente? Legal. Tem um livro que eu gosto muito, se chama Incrivelmente Simples, do Ken Siegel. Ele é um livro que fala sobre a história do Steve Jobs dentro da Apple e fora dela também, e ele traz muitos ensinamentos sobre a simplicidade, né? Então a gente vê a Apple como uma empresa multinacional de muito valor agregado, que é sonho de consumo para milhões de pessoas. Mas dentro do DNA dessa empresa existe a simplicidade como sendo um foco muito importante. E a gente percebe lá, quando o autor comenta sobre o chicote da simplicidade, que nem sempre a ideia complexa é a melhor. Na verdade, na maioria das vezes, a ideia complexa só nos dá mais dor de cabeça, né? Então, eu falo isso de ouvidos bem abertos, porque eu preciso ouvir isso também, que a gente tem que olhar as coisas de uma forma um pouco mais simples, que a gente consegue atacar primeiro os problemas mais importantes, e a gente consegue, de uma forma mais simples, também resolver o dia a dia do nosso cliente. Então, às vezes, uma ideia mirabolante, ela sim pode atender um objetivo, mas isso não vai ficar fácil do cliente entender. Então, essa simplicidade, não tem como definir a simplicidade se não for simplicidade. Sim, é isso que eu quero trazer como dica do convidado aí para o pessoal que estiver ouvindo o podcast. Excelente, Victor, muito bom. Nosso bate-papo foi muito legal, muito enriquecedor. Tenho certeza aí que trouxe muito insight e aprendizado para o pessoal que nos ouviu. Só tenho a agradecer a sua participação, por ter topado participar do E-Commerce Talks. Também agradecer ao Pablo também por ter tocado junto comigo, sempre trazendo apontamentos e comentários super relevantes. Foi ótimo, muito obrigada. Boa, foi bacana demais, Victor, ter esse bate-papo contigo, conhecer um pouco mais da sua trajetória, também da trajetória da Madeza, bastante importante, né? Falar com as marcas relevantes aqui do Brasil. E muito obrigado aí, Maria, também, por todo o apoio, por toda a estrutura de conteúdo e conduzir super bem esse podcast. Eu que sou grato, Maria, eu que sou grato, Pablo, o pessoal todo aí da M3, muito feliz realmente de ter participado desse podcast, compartilhar um pouco do que a gente já viu no mercado de e-commerce e ajudar também outras marcas, outros profissionais aí que estejam também dando seus primeiros passos no digital. Acho que faz sentido a gente compartilhar esse conteúdo para realmente melhorar a experiência do cliente, né? Porque, querendo ou não, eu posso estar querendo comprar de uma marca que esteja nos ouvindo agora e eu também sou interessado nisso. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição, quem quiser trocar mais ideias, enfim, vocês podem me procurar no LinkedIn, vou deixar meu e-mail aqui com o pessoal também, estou super à disposição. Muito obrigado, gente. Excelente, eu que só tenho a agradecer, isso que você falou é verdade, é um ciclo, né? Ora somos os vendedores, ora os compradores, então é muito bom, é legal essa troca, esse ecossistema todo. E a ideia do podcast é exatamente essa, né? Fomentar o ecossistema digital e trazer conteúdos que façam com que a gente cresça cada vez mais, né, e juntos. Então, muito bacana. Muito obrigada mais uma vez. E quem nos ouviu, continuem ligados nos nossos conteúdos, porque a gente sempre traz grandes profissionais de grandes marcas e com muito conhecimento para passar para nós. Abraço, até a próxima e vamos juntos! Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.